Vamos fazer aqui um estudo sobre salvação. Como a salvação deve ser apresentada segundo Jesus Cristo. E o texto base é o capítulo 11, versículo 28 ao 30 de Mateus. Mas vamos dizer, primeiramente, como a salvação não deve ser apresentada. A salvação, a pregação que convida a pessoa a crer, ela não deve ser apresentada como um terror psicológico, nem como um apelo excessivo. Mas ela deve ser uma mensagem que aquele que crê ou que virá a crer na mensagem de Jesus Cristo, ele se sinta identificado com a mensagem, com a carreira que está sendo proposta a ele. Isso é muito evidente no capítulo 11 de Mateus. Jesus, ele não... É claro que ele fala sobre inferno em outros capítulos, sobre condenação, sobre justiça, sobre amor. Isso tudo contribui para a mensagem, mas o núcleo final é produzir no homem a sensação de esperança e de descanso em Deus. Não de neurose, não de preocupação, não de chororô desnecessário. Não de histeria. Porque essas coisas vão contra a ordem da essência e vão contra a santidade de Deus. Então, quando nós nos deparamos com, a partir do versículo 25 que eu vou ler, nos deparamos com a seguinte situação. Antes de dizer e fazer o convite àqueles que poderiam crer nele, o Senhor Jesus ele determina antes o público-alvo. Ele diz o seguinte no verso 25. Porque por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso mostra algo muito interessante, que Paulo vai confirmar mais tarde em suas cartas. Eu não me lembro agora a referência, talvez em Coríntios, em outras cartas também, que aprove a Deus esconder os mistérios do Evangelho. E aqui não é uma coisa meramente ocasional, mas é intencional. Agora, a forma com que isso se desdobra no tempo envolve muita questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus ao mesmo tempo. Mas, no plano eterno, Deus estabeleceu, por meio do seu decreto, né, da sua permissão, que no plano humano, no plano temporal, as pessoas que seriam salvas não seriam majoritariamente os grandes sábios, os grandes reis, os grandes poderosos, mas seriam pessoas que carregam grandes vulnerabilidades. Essa é o maior retrato do povo de Deus. Pessoas que se encontram vulneráveis, que tiveram momentos de fragilidade e olharam para o Senhor para além de si mesmas. E é isso que ele confirma no capítulo, ou no versículo 28 ao 30, que diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui vai totalmente de contra a perspectiva que temos visto aqui no Brasil. Um evangelho que, ao invés de utilizar os atributos de Deus como um elemento que contribui para uma visão gloriosa da salvação, para uma visão que dá descanso à alma, para uma visão que purifica o homem de forma orgânica, ela produz em nós neurose, porque foca de forma desproporcional na punição de Deus e nunca na reparação, no amor e na esperança que Deus traz. Então, queria fazer esse alerta a todos nós, porque de fato Deus é justo, mas você não vai a Deus com medo de Deus porque Ele é justo. Você vai a Deus porque você ama a justiça tal como Ele ama. Você não vai a Deus porque Ele vai lhe dar um céu. Mas você vai a Deus porque, apesar dele lhe dar o céu, o caminho que Ele construiu para você chegar até o céu foi um preço de sangue. E você não merecia isso. Então, irmãos, que nós possamos parar de ter essa cultura bélica, punitiva, no modo de tratar as pessoas e no modo da nossa pregação. Porque o foco de Deus é redimir o homem, não é causar danos, quer sejam emocionais, físicos ou espirituais a ninguém. Deus nos abençoe.